Antes de começar o vídeo de hoje, alerta de gatilho. No vídeo de hoje eu vou descrever com certos detalhes o naufrágio de um navio. E vou descrever também afogamentos. Se são assuntos sensíveis para você, por favor feche esse vídeo. E se você quiser continuar assistindo, a classificação indicativa é para maiores de 16 anos. Obrigada, Prim Preto e Branco. Oi, zumbis. Mais um Cesta de Crime aqui no canal. Para quem não sabe, esse é o canal Miss Castilho, eu sou a Pri, e hoje eu vou falar sobre um navio que afundou em 13 de janeiro de 2012, uma sexta-feira 13, esse vídeo era para ter saído semana passada, e que tinha mais de 4.000 passageiros a bordo. Não só passageiros, mas também tripulação. E era um navio extremamente luxuoso da empresa Costa. Ficou curioso? Fica aí que é sobre o naufrágio do Costa Concordia que eu falo hoje. Bom, o navio Concórdia da empresa Costa era muito luxuoso. Era um dos maiores da Europa na época e tinha 9 andares no seu átrio e 13 andares ao total. E tinha também algo em torno de 1.500 cabines. E na noite do seu naufrágio, ele tinha 4.232 pessoas a bordo, entre tripulantes, passageiros e entretenimento. O Costa custou 450 milhões de euros para ser feito e tinha 250 metros de comprimento. Além disso, o navio ainda tinha 4 piscinas, 5 restaurantes, 13 bares, um cassino e um spa de luxo e botes salva-vidas. Mais ou menos 13 botes salva-vidas nos dois lados do quarto convés. O navio tinha ainda um entretenimento de grupo de dançarinos que ficavam nas cabines mais baixas do navio, no convés inferior. Entre eles, a gente tinha a dançarina Kirsty Chelsea e Joe Tribbley, que tinha medo do mar. Guardem esses dois nomes porque eles vão sempre... Bom, às 9 da noite, então, o capitão estava ali jantando com os passageiros e tudo ia bem até a hora que o capitão decide voltar do jantar, por volta das 9h40 da noite, e o navio estava tudo bem, indo na sua rota, até que o Concórdia sai da rota. O Concórdia estava na rota entre a ilha de Gilio e terra firme, bem ali no meio do canal. Bom, o navio Concórdia, então, saiu da cidade de Civitavecchia, próximo a Roma, em 13 de janeiro de 2012, num cruzeiro de 7 dias pelo mar Mediterrâneo. O capitão, Francesco Schettino, tinha 51 anos na época e era um dos capitães mais jovens da empresa Costa. Guardem esse nome também, porque ele vai ser muito importante. Bom, o Francesco, ele era descrito como um capitão muito sociável, tanto com passageiros quanto com tripulação. Pagava bebida para os tripulantes, homens da tripulação, e comprava vestidos caros e de gala para as tripulantes mulheres. O Concórdia, então, saiu da sua rota e vai em direção à orla da ilha de Gilio para fazer uma saudação à ilha. Bom, às 9h42 da noite, então, o Concórdia atinge um conjunto de rochas, uma rocha ou conjunto delas, eu não consegui encontrar nas minhas fontes se era uma rocha só ou um conjunto, que não estava no mapa. E um dos passageiros que sobreviveu a esse naufrágio conta em entrevista para esse documentário que ele sentiu um solavanco e ele percebeu que tinha alguma coisa errada. E é claro que um buraco foi aberto na lateral do navio. Bom, foi aí então que o caos começou. Os passageiros, dançarinos, perceberam que tinha alguma coisa errada. Até mesmo membros da tripulação perceberam isso. E a dançarina Kirsty, na hora que o navio bateu, ela estava no terceiro convés e ela sentiu a pancada e percebeu que o navio inclinou um pouco. Mas uma mensagem da tripulação em nome do capitão dizia que estava tudo bem, que era para que dançarinos e restantes de tripulação aguardassem informações e
instruções do capitão. Bom, não preciso nem dizer que durante todo esse caos, passageiros foram deixados no restaurante sem nenhuma instrução e nem colete salva-vidas. Bom, mais ou menos 10 minutos depois de bater, o Costa fica no escuro, o Concórdia fica no escuro e a mensagem em nome do capitão informa que é apenas uma falha elétrica e que tudo está bem, e que está tudo bem. Bom, com essa informação, então, os dançarinos ficam no corredor ali, só esperando, vendo o que estava acontecendo. Totalmente dispersos, desatentos. 15 minutos depois de ter batido, o capitão Francesco, então, avisa a empresa Costa que o Concórdia tem um problema, que ele tem um problema no navio. Tudo isso enquanto a tripulação tenta encontrar o problema. E eles descobrem que tem um rasgo de 50 metros Os passageiros, é claro, continuavam sem instrução nenhuma, até que mais de 100 deles se reuniram no quarto convés, aonde uma pessoa da tripulação passou a mensagem em nome do capitão Francesco para que os passageiros voltassem para suas cabines ou ficassem ali nos salões esperando o problema elétrico ser resolvido. E avisaram que estava tudo sob controle. Só que não. Bom, o Concórdia, claro, como eu já falei, era um navio muito grande, 250 metros. É muito. E para aportar na ilha de Dílio, ele não conseguia. E a guarda costeira, então, entrar em contato com o Concórdia, e o Concórdia diz que é só um blackout, que é só uma falha elétrica. Até que às 10h40 da noite, o Concórdia começa a inclinar ainda mais. E é então aí que o capitão Francesco decide declarar emergência e chama a tripulação e pede que os dançarinos também, que participaram de um treinamento de segurança, façam chamada ali para conferir se está tudo certo, se está todo mundo da tripulação, se está todo mundo fazendo sua função. Bom, os passageiros então deveriam ir até o convés dos botes, que era isso que dizia o treinamento de segurança. Porém, nem todos os passageiros tinham esse treinamento de segurança, que era ofertado ali pelo navio e os passageiros podiam fazer até 24 horas depois de entrarem no navio. Bom, só para vocês entenderem, um navio de cruzeiro do tamanho do Costa geralmente tem 7 compartimentos de contenção de água que ficam ali no convés inferior e eles conseguem ainda se manter acima da água, não naufragar, com até 2 compartimentos inundados. O Concórdia tinha 3 compartimentos inundados e perfurados, incluindo a sala de máquinas. Por volta das 10 horas da noite, então, o Concórdia faz a meia volta e tenta ir em direção à orla da ilha de Dílio para que eles tivessem um resgate mais eficiente. E aí é que os passageiros, então, são informados de que existe uma emergência e existe a possibilidade de abandonarem o navio. Bom, é aí que a gente percebe que talvez o capitão já deveria ter começado a evacuar o navio. Mas não. Bom, a mais ou menos 130 quilômetros de onde o navio estava naufragando, ficava a guarda costeira. E eles foram avisados dessa emergência, desse naufrágio do navio, pelo capitão? Não, foram avisados por um passageiro! Um passageiro avisou! E ainda assim, os passageiros continuavam sem instrução nenhuma. Então, como tinham muitos passageiros que haviam acabado de embarcar no navio, muitos ainda não tinham feito o treinamento de segurança. Bom, o namorado de uma das dançarinas, que era engenheiro naval e trabalhava no Concórdia, foi lá e informou a moça de que eles iam ter que abandonar o navio. Não ia ter jeito, o navio teria que ser abandonado. E, de novo, a tripulação, em nome do capitão, uma pessoa da tripulação, em nome do capitão, fala que tá tudo bem, que é só uma falha elétrica. Vocês estão percebendo o padrão, né, gente? Bom, é nesse ponto, então, que a água que já inundava o navio começa a subir e a inundar
os convéses públicos, os convéses onde ficavam os passageiros. Às 10h48 da noite, então, o navio para em um conjunto de rochas embaixo d'água, rochas que estavam submersas, e ele inclina ainda mais. Eu não consegui encontrar se o navio havia ficado preso nessas rochas ou se ele simplesmente parou ali. Bom, 10 minutos depois, às 10h58 da noite, então, vem a mensagem do capitão de abandonar o navio. E fazer isso é algo muito difícil, pessoas. É muito difícil fazer isso com um navio na inclinação que ele estava. Você soltar os botes salva-vidas, descer os botes salva-vidas em segurança, é um trabalho difícil e meio brusco. E com o navio inclinado, só é possível fazer isso quando o navio está em até uma certa inclinação. E o Concórdia já estava muito inclinado, então descer os botes salva-vidas era algo muito difícil, os botes salva-vidas batiam na lateral do navio, e as pessoas tentavam usar até remos para empurrar os botes salva-vidas, para descer os botes salva-vidas e tentar evitar que eles batessem tanto na lateral do navio. E um dos dançarinos, o Joe Stribley, comparou o naufrágio do Concórdia com o naufrágio do Titanic. Pelo menos a sensação de caos e pânico ele comparou com o Titanic e disse que era muito parecido. Bom, o portão dos botes então foi aberto e muito mais caos se instaurou no navio. Os passageiros que tinham filhos, passavam seus filhos para o engenheiro naval e para a namorada, que era uma das dançarinas, para que eles tentassem salvar essas crianças e levar essas crianças para o bote. E um casal de idosos que era passageiro do navio, eles contam que todos os botes já estavam cheios, já tinham toda a sua capacidade, e esses passageiros tentam encontrar outras formas de se salvar. No quarto convés, então, estava a Kirsty e o Joey, e eles não conseguiram chegar até os botes da tripulação. Eles ficaram meio que presos ali pela água, por alguns escombros, e não conseguiram chegar até os botes salva-vidas para a tripulação, e decidiram, a gente vai ter que pular. Eles pulam na água e nadam mais ou menos 20 minutos até a orla. Então sim, Kirsty e Joey conseguem se salvar. E vocês perceberam que eu não falei do capitão ainda, né? Calma que tem coisa, calma que tem mais coisa. Bom, por volta das 11h30 da noite, 2 helicópteros de resgate, então, se aproximam ali da ilha de Dílio em busca do Concórdia. Só que o Concórdia estava completamente no escuro, então era muito difícil dos helicópteros encontrarem o navio. E o processo de evacuação de um navio é muito complicado. Bom, o casal de passageiros idosos que eu mencionei há pouco, eles conseguiram entrar num bote e eles acabaram se separando por conta de toda a confusão, mas conseguiram ser resgatados sãos e salvos e se reencontraram poucas horas depois. Bom, é nesse ponto então que já haviam muitos passageiros já mortos e uma das dançarinas, ela via as luzes dos helicópteros de resgate refletindo nos coletes salva-vidas desses passageiros que não sobreviveram. Essa dançarina, ela estava meio que escorregando pela lateral do navio para tentar diminuir o impacto dela na água. É claro, essa passageira foi uma sobrevivente e foi resgatada com vida. Bom, a 1h46 da manhã, então, 4 horas mais ou menos depois do Concórdia bater, a guarda costeira então chama no rádio o capitão Francesco. Mas o capitão Francesco não estava num navio. O capitão estava num bote salva-vidas. O capitão estava em um bote salva-vidas a caminho da orla, são e salvo. Não preciso nem dizer que esse capitão foi ordenado pela guarda costeira a retornar ao navio e informar a guarda costeira a situação real do navio. De novo, a guarda costeira mandou o capitão voltar para o navio e informar quantas mulheres, crianças, idosos, pessoas em situação de risco ainda estavam no navio, quantos passageiros ainda faltavam ser resgatados. O capitão simplesmente tocou o dane-se e se mandou.
a desculpa do porquê o capitão não voltava para o navio era porque havia um outro bote parado no meio do caminho. Então, o capitão simplesmente foi para a ilha, para a orla da ilha, tomou um táxi e foi para um hotel onde ele deu uma entrevista para a imprensa italiana, aonde ele dizia ter sido um dos últimos a sair do navio e que ele achava que todos os passageiros haviam sido resgatados. E eu fico muito fula da vida com isso, porque ele achava. O cara não teve a decência de ter certeza que as pessoas no navio haviam sido resgatadas. Muitos passageiros ainda corriam risco de morte naquele navio. E às 4h35 da manhã do dia seguinte já, o navio ainda estava preso em um recife e estava totalmente inclinado. Ou seja, o Concórdia estava deitado na água. E os passageiros então decidiram usar uma escada dessas de alumínio que a gente tem em casa para tentar subir até a parte do navio que não estava submersa, que não estava embaixo d'água, e dar um jeito de sair pelas janelas, pelas escotilhas, e usaram a escada de corda que estava ali para resgatá-los, para sair do navio. Eles saíram, desceram pela corda e foram guiados para os botes salva-vidas. Bom, mais um tempo aí se passa, já é de manhã, e a equipe de resgate da Marinha, então, entra no Concórdia, na parte que já estava embaixo d'água, e tentam procurar por sobreviventes. Um dos mergulhadores que participou desse resgate disse que, no documentário, que eles procuravam corpos. Ele dizia que procuravam corpos. Bom, o capitão Francesco Schettino foi preso e a empresa Costa alegou que a culpa do naufrágio do Concórdia era inteiramente do capitão, que decidiu mudar a rota do navio para fazer a saudação lá para a ilha de Giglio. Já os advogados de Francesco culpam a empresa, que pediu, alegando que a empresa havia pedido que o Francesco alterasse a rota do navio, fizesse a saudação para a ilha, como forma de publicidade. Bom, o total de mortes, de vítimas fatais do Concórdia, está em torno de 32, sendo que algumas dessas mortes não foram oficiais. São ainda dados como pessoas desaparecidas. Os corpos nunca foram encontrados. Ok, e como que tá o Concórdia e o capitão hoje? O capitão Francesco Schettino, em 2015, foi condenado a 16 anos de prisão, e acredito que ele ainda esteja cumprindo esses 16 anos. O Concórdia foi retirado do mar, levado para Gênova, onde ele está sendo desmontado. Bom, zumbis, esse vídeo era para ter saído semana passada, numa sexta-feira 13, mas como o roteiro era cheio de informações e tinha bastante coisa para pesquisar, eu acabei atrasando o vídeo. Mas soltei ainda assim. Então, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar o like, que me ajuda muito no engajamento. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo Sexta de Crime. Eu fui!